Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade agora às nossas aulas da disciplina de matemática básica. Antes da gente entrar, tem três grandes tópicos, né, que a gente vai trabalhar nessa disciplina, que vão ser lógica, conjuntos e funções. Antes da gente entrar propriamente nesses tópicos, né, agora que a gente terminou meio que essa revisão do que vocês já tinham visto, e a gente já viu algumas ferramentas um pouco melhores, né, de matemática. Eu vou agora mostrar para vocês, na verdade eu vou formalizar para vocês alguns conceitos, né, que a gente vai usar muito, né, na verdade um conceito que a gente vai utilizar muito, né, nessa disciplina e no decorrer do curso de vocês, né, isso vai aparecer muito para vocês, que é o conceito de uma prova matemática, né? O que é provar, né? O que é você provar ou você demonstrar uma afirmação matemática, né? Você demonstrar você realmente me dá um argumento matemático para mostrar que alguma coisa é verdadeira, né? A gente, o que é, né? Primeiro, o que é essa demonstração matemática, né? Normalmente, né, na verdade sempre, uma demonstração matemática, né, é para provar alguma afirmação que se faz. E normalmente em matemática, essas afirmações são afirmações feitas de uma maneira geral, né? São afirmações genéricas, né? Por exemplo, se n ao quadrado é par, então n é um número par, né? Veja que essa minha afirmação não é sobre um número específico. Eu não estou falando que 4 é par, logo 2 é par também, né? Ou então 8, não, desculpa. 16 é par, então 4 também é par. Não é isso. Eu estou falando que qualquer número, por isso aparece esse n aí, né? Esse n é o que a gente vai chamar de variável, né? Uma variável matemática. Tem o mesmo sentido das variáveis de programação que vocês devem estar aprendendo agora em FUP. Né? Então, esse n é qualquer número, né? Se um número ao quadrado é par, então é porque o próprio número já era par originalmente. Né? Essa é uma típica afirmação matemática. Né? É uma afirmação geral, aonde eu tenho uma premissa, que é o fato do n ao quadrado ser par, nesse caso, e eu tenho uma consequência, que é o meu n também ser um número par. Essas afirmações gerais, elas têm que ser verificadas. Eu tenho que ter uma maneira de te mostrar que isso é verdade, não importa o número que eu escolha. Né? Não importa qual seja o n que eu escolha. Se ele satisfazer, ou se ele satisfizer o fato de ele ao quadrado ser par, ele também tem que ser par, como nesse meu exemplo. Né? Provas matemáticas são a forma de mostrar a validade dessas afirmações matemáticas gerais. Né? Essa minha afirmação, por exemplo, ela precisa de uma prova. Né? O que é essa prova? Você tem que me dar argumentos, você tem que me dar uma justificativa do porquê que isso é verdade. E essa sua justificativa tem que ser bem rigorosa. Né? Normalmente, a gente tem três tipos comuns de justificativa, né? Ou três tipos comuns de raciocínio. Né? É a demonstração direta, a demonstração por absurdo e a indução matemática. Né? A gente vai olhar com bastante cuidado hoje a demonstração direta e a demonstração por absurdo. Não se preocupem que vocês ainda, como eu disse, vocês ainda vão ouvir falar muito sobre essas três e sobre demonstrações matemáticas, especialmente nas próximas cadeiras que vocês vão pagar. Aqui eu estou querendo só dar uma introdução para você, só para você saber, vamos dizer assim, para você saber que isso existe e conseguir fazer algumas demonstrações mais simples. Mas não se preocupe que nas próximas cadeiras de matemática que vocês vão pagar, vocês vão ver com bastante cuidado todos esses três tipos de demonstração. A demonstração direta, ela é vamos dizer assim, ela é um argumento matemático, talvez o mais comum que você imagine, que é um argumento direto, um argumento simples, né?
você vai me dizer, olha, isso é assim porque isso e acabou-se. Não tem muito... é quase uma explicação evidente, né? A demonstração por absurdo é uma técnica muito usada para fazer demonstrações de coisas, vamos dizer assim, de provas de existência, né? Ou então provas de propriedades gerais, né? Como essa minha propriedade anterior, normalmente se usa muito prova por absurdo para fazer isso. E qual é a ideia dessa prova por absurdo? É você negar o que você quer mostrar, né? Você vai negar o que você quer mostrar, você vai dizer exatamente o contrário e vai mostrar que esse contrário não pode acontecer. Esse contrário é absurdo. Bem, se o contrário é absurdo, ele é falso. Isso quer dizer que a afirmação original tem que ser verdadeira. Essa é a ideia da prova por absurdo. E o nosso último tipo de prova vai ser a indução matemática, a gente vai ver na próxima aula, que é uma ideia baseada em conjuntos que basicamente eu vou te mostrar que a sua afirmação é verdadeira para um certo valor, vou te mostrar que se ela for verdadeira para um valor, ela tem que ser verdadeira para o próximo. Como ela tem que ser verdadeira para o próximo, ela também tem que ser verdadeira para o próximo, para o outro próximo, para o outro próximo, e assim até o infinito. Logo, ela tem que ser verdadeira para todo mundo, né? É uma prova mais construtiva, né? Mas a gente vai analisar, a gente vai tentar ver com bastante cuidado esses três tipos de demonstração. A gente não vai ver eles a fundo. Vocês vão ter outras disciplinas para ver esses tipos de demonstração com bastante cuidado. Eu só estou explicando agora para vocês porque eu quero que vocês aprendam e eu preciso que vocês entendam o que são as demonstrações que vocês vão ver mais para o final da disciplina e como é que você pode fazer algumas dessas demonstrações. Antes da gente continuar, né, tem duas coisas que os alunos têm muito problema com isso e que eu faço questão. Na verdade, na última vez que eu dei essa disciplina, muitos alunos me perguntaram isso durante a disciplina toda e quase toda aula eu tinha que falar isso e cometeram esse mesmo erro em provas e eu tive que tirar uma pontuação de todos eles. Até agora, as únicas maneiras, as únicas demonstrações que vocês conhecem são essas três formas de demonstração. O que não é uma demonstração matemática? O que não é uma prova matemática? Né? Um exemplo. Um exemplo não é uma prova matemática. Eu vou te mostrar por quê. Se eu te dissesse que todo número é menor do que 5, isso é mentira, lógico. Tem o 6, tem o 7, tem o 10, tem o 9. Né? Mas se você pudesse me provar o que quer que seja com um exemplo, você podia me dizer, professor, 4 é menor que 5. Logo, é verdade que todo número é menor que 5. Né? Não é, né? Claramente a sua afirmação é falsa, mas se você pudesse provar com um exemplo, tá aí uma prova de que a sua afirmação é verdadeira e que não existe nenhum número maior do que 5. Então, um exemplo não é uma demonstração. Se você me der um exemplo, se eu lhe pedir para você provar alguma coisa e você me deu um exemplo, é zero. Né? Um exemplo não é uma demonstração de nada. Professor, eu posso usar um exemplo para tentar entender aquela afirmação? Eu posso usar um exemplo para tentar entender como é que eu faço a demonstração? Pode. Você pode usar o exemplo como uma ferramenta para entender o que está sendo dito. Por exemplo, nessa minha afirmação, você pode trocar o N por 2, por 3, por 5, por 4, por 10, para entender o que está sendo dito. Isso não é uma prova. Um exemplo não é prova de nada. Se você me der um exemplo na sua prova, eu vou zerar a sua questão. Talvez eu me irrite tanto que até tire algum dos pontos. Né? Um exemplo não é uma demonstração. Você pode usar o exemplo como uma ferramenta para entender aquela afirmação e tentar depois construir uma prova, depois construir uma demonstração. Mas o exemplo por si não é prova de nada. E a segunda coisa, você repetir o que eu acabei de falar não é uma prova também, né? Por exemplo, se eu te dissesse, olha, n ao quadrado é par, então n é par.
e você me dissesse n é par, pois n ao quadrado é par, isso não é prova de nada, você só repetiu o que eu disse, né? Tinha um professor meu que costumava dizer que isso era o mal do papagaio, né? Você repetir o que eu falei não é também uma prova de nada, né? Você tem que me dar um conjunto de argumentos convincentes, né, para me explicar por que isso é verdade. Veja, eu não vou cobrar, e aí muitos alunos já me perguntaram isso algumas vezes, eu não vou cobrar que os seus argumentos sejam absurdamente rigorosos, até porque você vai ter a chance de ser cobrado de argumentos absurdamente rigorosos lá em lógica, né? Eu não vou cobrar que seus argumentos sejam ridiculamente bem arquitetados e muito matematicamente rigorosos, não. Eu não vou fazer esse tipo de cobrança. Mas eu quero que você me construa uma prova, você me diga, olha, professor, eu vou tentar fazer uma prova direta. Eu vou tentar construir a prova direta dessa maneira. Eu vou tentar fazer uma prova por absurdo. Então, eu vou negar a minha afirmação aqui e vou tentar fazer isso. Ah, eu vou tentar fazer uma indução. Então, está aqui meu caso base. Eu vou tentar construir dessa maneira. O que eu vou julgar é muito mais o que você está tentando fazer do que se você realmente conseguiu chegar no final da sua demonstração, né? Se você usou realmente argumentos muito rigorosos, né? Mas lógico que se você me der um exemplo ou você repetir o que eu disse, isso está totalmente fora de questão, né? Então vamos lá. Vamos começar com a prova direta. O que é a prova direta, né? Você vai usar as definições e propriedades de uma afirmação para mostrar, né, que essa afirmação é verdadeira. Você só pode usar essas propriedades e definições. Você não pode usar valores específicos. Você não pode, de novo, você não pode dar um exemplo, né? E mais importante, você só pode usar propriedades gerais dos elementos envolvidos. Por exemplo, você quer provar alguma coisa sobre os números inteiros. O que você pode usar? Vamos dizer assim, o que você poderia usar de propriedade? A soma de dois inteiros é um inteiro, a multiplicação de dois inteiros é um inteiro. O que você não pode usar? A divisão de dois inteiros não é um número inteiro obrigatoriamente. Você não consegue dividir 5 por 2. Né? Então, se em algum lugar da sua prova você tivesse, por exemplo, dividindo dois números inteiros e dizendo que isso era um inteiro, estaria errado. Por quê? Só vale para valores específicos, né? Só vale se o numerador for múltiplo do denominador. Né? Então, você não pode usar. Você só pode usar propriedades gerais. Você pode, sei lá, subtrair 1, que é sempre um número inteiro. Você não pode fazer nada que seja específico de um certo par de números ou de um certo conjunto de números, né? Ou de qualquer um dos elementos que você esteja envolvido que você queira fazer a demonstração. Eu vou dar alguns exemplos de prova direta para vocês terem uma ideia do que eu estou falando quando eu digo que não posso usar valores específicos e o que seria essa demonstração direta, né? Vamos pegar essa propriedade que a soma de dois números ímpares é um número par, né? Primeiro vamos se convencer que é verdade, né? Bem, se eu somar 3 e 5 dá 8, se eu somasse 7 e 3 dá 10, se eu pegar 5 e 3, já disse que era 8, 5 e 7 dá 12, então parece ser verdade. Né? Veja, eu estou usando exemplos só para me convencer que isso é verdade, para tentar encontrar uma ideia para provar isso daí. Isso não é uma prova. Os exemplos que eu dei, eu não estou provando nada com eles. Né? Beleza. Eu vou tentar construir uma prova direta para isso. Né? Numa prova direta, eu só vou usar as definições, né, dos números. E aqui eu vou assumir que o número é par quando é divisível por 2 e ele é ímpar quando não for divisível por 2. Né? Beleza, vamos pegar então dois números ímpares quaisquer. Vamos pegar A e B. Né? São dois números ímpares quaisquer. De novo, eu não estou fazendo nenhuma afirmação específica sobre A e B, só diz que eles são ímpares. Né? Veja, qualquer número ímpar mais 1 é um número par. Né? Essa é uma propriedade dos números ímpares e dos números pares. Né? Por isso que eles vêm em sequência, né,
ordem dos números naturais. Então, A mais 1 e B mais 1 são pares. Por quê? Porque A e B são ímpares. Beleza, então A mais 1 e B mais 1 são pares. Né? Isso quer dizer o quê? Que A mais B mais 2 é par. Por quê? É a soma de dois pares. Né? E logo é divisível por 2. Né? Mas agora, pensa bem. Se A mais B mais 2 é divisível por 2 e 2, a parte final, o meu 2 final, é divisível por 2, isso quer dizer que o meu A mais B tem que ser divisível por 2 também, né? Veja, se o meu 2 divide propriedade distributiva da multiplicação, né? Se o meu 2 está dividindo se o meu 2 divide os meus termos, ele tem que dividir cada um dos termos, né? Então, se ele divide o 2, ele tem que dividir o A mais B também, né? Veja, se o meu 2 está dividindo o meu 2 que está ali, final, na minha soma A mais B mais 2, ele tem que dividir também o meu A mais B. Logo, A mais B tem que ser divisível por 2. Eu acabei de dizer para você que o número era par se ele fosse divisível por 2. Né? Veja, essa sequência de raciocínio, essa explicação, né, é uma justificativa do porquê que a minha afirmação é verdadeira. E aqui eu estou realmente justificando de uma maneira direta. Né? Eu disse, olha, pega dois números, soma um em cada um deles, esses números são pares. Se você somar esses dois números, esse A mais 1 e B mais 1, você vai conseguir A mais B mais 2. E esse número é divisível por 2, porque ele é par. Né? Então, como o 2 divide o final, ele tem que dividir também os dois primeiros termos, logo A mais B também tem que ser par, tem que ser divisível por 2. Tá? Veja, é uma sequência direta de raciocínio, daí o nome desse tipo de demonstração como prova direta. Veja, um outro exemplo, né? Vamos pegar, se o número A divide o número B e B divide o número C, então o A também divide C. Né? Vamos lá, vamos pegar alguns números para a gente ver se isso é verdade. Vamos dizer que o A é igual a 2, o B é igual a 4 e o C é igual a 8. Né? Bem, 2 divide 4, 4 divide 8, e é verdade que 2 divide 8 também. Né? Se o A fosse igual a 3, o B igual a 6 e o C igual a 12, é verdade que 3 divide 6, é verdade que 6 divide 12, e é verdade que 3 divide 12 também. Como é que a gente pode demonstrar isso, né? Eu vou tentar novamente fazer uma prova direta, ou seja, vou construir uma sequência de argumentos que vai me mostrar que essa afirmação é verdadeira. Então, vamos lá. Vamos pegar A, B e C quaisquer. Como o A divide o B, o que isso quer dizer? Quer dizer que existe um número, K, tal que B é igual a A vezes K. Né? Que K é esse? Né? É exatamente o valor, né, que você obtém quando você divide B por A. Então, é verdade que o B é igual a um número K vezes o seu Azinho. Veja, o B divide o C. Isso quer dizer que, usando o mesmo raciocínio, o seu número C é igual a um número D, que eu não sei qual é, mas é igual a um número D qualquer, vezes o seu B. Né? Que número D é esse? É o número que você consegue quando você divide C por B. Vamos agora juntar essas duas informações. Vamos escrever agora o B, que aparece aqui embaixo, na forma que ele está lá em cima. Veja, A vezes K é igual a B. Eu vou, então, substituir essa expressão A vezes K, aonde o meu B aparece aqui embaixo. Então, veja, o meu C não é igual a B vezes D, e o meu B não é igual a vezes K. Então, o meu C é igual a A vezes K vezes D. Agora, vamos usar a propriedade associativa da multiplicação e vamos colocar um parêntese agora nesse KD, né, nesse produto KD. O que você conseguiu? Bem, eu acabei de escrever o C como sendo A vezes KD
E cadê é um número, né? É um número qualquer. Então, você escreveu C como sendo A vezes um número. O que isso significa? Isso significa que o seu A também divide C. Na verdade, se C for dividido por A, o que você vai obter é exatamente o KD. Né? Então, você acabou de me construir, né, ou de me mostrar, que você consegue sim dividir o C por A, se o A divide B e o B divide o C. De novo, foi um conjunto de raciocínio direto, né? Você me mostrou isso de uma maneira direta. Você pegou 3 números, A, B e C, e a única suposição que você fez é exatamente a suposição da minha afirmação, que um divide o outro divide o outro, logo um divide o outro elemento. Ótimo. Esse é o tipo de prova direta. Qual é o nosso outro tipo de prova que a gente vai trabalhar, né? Prova por absurdo, né? Eu particularmente gosto muito de prova por absurdo. Eu acho que é a prova talvez a mais fácil de entender, né? Nesse tipo de demonstração, a gente vai negar o que a gente quer provar e a gente vai mostrar que isso leva a um absurdo. Né? O que é essa negação? Bem, a negação de uma afirmação é uma outra afirmação que só é verdade se a primeira for falsa e vice-versa. Né? Então, se a minha afirmação é verdadeira, a sua negação é falsa. Se a minha afirmação é falsa, a sua negação é verdadeira. Né? Há algumas dicas para você construir negações. Toda vida que aparecer um para todo, na negação vai existir um existe pelo menos um. Toda vida que aparecer um igual na sua afirmação, na negação vai aparecer um diferente. Sempre que aparecer um maior ou igual, na negação aparece um menor. Se aparecer um menor ou igual na afirmação, na negação aparece um maior e assim por diante. Essa aqui é a ideia, eu acho, talvez, uma das ideias mais intuitivas, né? Porque você vai mostrar, na verdade, que não tem como aquela afirmação ser falsa. Que o fato da afirmação ser falsa é absurdo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos de provas por absurdo, né? Eu vou começar justamente com a afirmação que a gente iniciou, né? O exemplo que eu iniciei a minha aula, né? Vamos pegar um inteiro qualquer, um inteiro n, né? Eu estou dizendo para você que para todo inteiro, se n ao quadrado é par, então n também é par, né? Ok? Beleza. Vamos fazer isso por absurdo, né? O para todo, né? Lembra, vai virar um existe. Né? Então, eu quero uma afirmação, eu vou construir uma afirmação que só é verdadeira se a afirmação original for falsa. Essa vai ser a sua negação. Né? Então, por absurdo, eu vou assumir que existe um número x, tal que x ao quadrado é par e x é ímpar. Veja, essa minha afirmação é exatamente o contrário da minha afirmação original, né? É a negação da minha afirmação original. Por quê? Se a minha afirmação original for verdadeira, se para todo inteiro n, o n ao quadrado for par, implicar que o n também é par, não existe esse x na minha negação, né? Não existe um número tal que o x ao quadrado é par e o x é ímpar. Esse número não pode existir. Se esse número existir, é porque a minha afirmação original tem que ser falsa, tem que ser mentira. Né? E só para lembrar, veja, eu troquei o meu para todo por um existe. Ótimo, então eu vou assumir por absurdo que existe um número x, tal que x ao quadrado é par e x é ímpar. Né? Mas vamos lá. Se x ao quadrado é par, ele tem que ser divisível por 2, né? Agora veja uma coisa. O que é x ao quadrado? X ao quadrado não é x vezes x? Né? Se x vezes x é divisível por 2, né?
Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o 2 tem que dividir pelo menos um dos termos do seu produto, né? Veja, não tem como o x não dividir nenhum dos termos, né? Se o x divide o seu número, ele tem que dividir um dos termos do seu produto, né? Por exemplo, quando você escreve um número, como a gente estava tirando MMC e MDC, né? Quando você escreve um número na sua forma fatorada, né? Você escreve ele em forma de fatores primos. Se você tem um número primo que divide aquele número, é porque ele tem que dividir algum dos fatores do seu produto, né? Veja, se o x ao quadrado é par, é porque 2 divide x ao quadrado. Mas x ao quadrado não é x vezes x? Então o 2 tem que dividir pelo menos um desses termos. Mas veja, os termos são iguais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 2 divide x. Mas espera, isso é absurdo, porque x é ímpar, né? Logo, a gente chegou num absurdo. Por que a gente chegou nesse absurdo? Porque a gente assumiu que existia um número x, tal que x ao quadrado é par e x é ímpar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse número não existe. Se esse número não existe, então, para todo inteiro, n, se o n ao quadrado é par, o n também tem que ser par. De novo, eu neguei o que eu queria demonstrar e acabei mostrando que essa negação é absurda, ela não pode acontecer. Né? Aí você pode pensar, professor, como é que eu vou como é que eu vou criar essas negações? Tem uma forma mecânica de fazer isso, né? Não, né? Infelizmente não. A gente vai ver nas nossas próximas aulas o que significa essa negação exatamente, né? Nas nossas aulas de lógica, eu vou definir para vocês o que é essa negação e você vai conseguir verificar por meio de uma ferramenta de lógica, uma tabela verdade, se aquilo é ou não a negação da sua afirmação. Mas não existe uma maneira mecânica de fazer isso, né? Lógico que com a prática você vai conseguir escrever negações. Você consegue saber quais são as negações das suas afirmações de uma maneira até simples e bem rápida. Mas você precisa de prática para fazer isso, né? Por isso que eu recomendo que vocês tentem fazer o máximo possível todos os exercícios que vão aparecer nessa sessão. São exercícios não muito complicados, são demonstrações, eu acredito, não muito difíceis, mas que você tem que sentar e realmente tentar um pouco fazer a demonstração. Você tem que realmente sentar e tentar um pouco encontrar os caminhos. Né? Demora um pouco. Se você não estiver conseguindo fazer, não se desespere. É normal, isso realmente demora um pouco. Você vai demorar um pouco para conseguir a maturidade necessária para fazer esse tipo de raciocínio. Bem, eu vou dar um outro exemplo de prova por absurdo. Esse é um exemplo talvez um pouco mais claro. Para qualquer número real, né? Na verdade, eu vou colocar aqui para qualquer número inteiro, né? Na verdade, qualquer número real, x ao quadrado mais x mais 2x mais 3 é diferente de x mais 1 elevado ao quadrado menos 5. Né? Vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Vamos assumir por absurdo, né? Lembra, o diferente vira um igual, né? Então vamos assumir que exista um x tal que isso seja igual. Né? Mas vamos lá, vamos tentar expandir isso um pouco. Vamos expandir aquele x mais 1 ao quadrado que aparece do lado direito. Ele vira um x ao quadrado mais 2x mais 1 menos 5. Né? Vamos somar esse mais 1 com esse menos 5 para conseguir um menos 4. Veja, eu posso cancelar, né, ou eliminar meu x ao quadrado, eu posso eliminar o meu 2x, e aí eu vou ficar que 3 é igual a 4. Desculpa, 3 é igual a menos 4. 3 não é igual a menos 4, isso é absurdo. Né? Da onde veio esse absurdo?
de eu assumir que existia um número x, tal que x ao quadrado mais 2x mais 3 fosse igual a x mais 1 elevado ao quadrado menos 5. Foi daí que veio o meu absurdo. Como isso é absurdo, isso é mentira, o que tem que acontecer? Esses valores têm que ser diferentes. O que mostra exatamente, né, a minha afirmação inicial, o que mostra exatamente a minha proposição inicial. Né? Ok? Bem, pessoal, essa foi uma introdução, né, à demonstração matemática. Eu vou deixar umas listas com alguns exemplos de provas por absurdo e provas diretas. Eu vou pedir que vocês tentem fazer o máximo possível. Eu vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês sobre esses assuntos na nossa aula de exercício. De novo, eu peço que você não, se você não entendeu bem, eu peço que você não se desespere. Esse é um conteúdo que leva tempo, você precisa de uma certa maturidade matemática para conseguir entendê-lo. Não se desespere. Agora, o importante é que também você não pode não fazer nada sobre isso. Né? Como assim? Se você não entendeu, eu vou ler de novo, vou procurar mais alguma coisa. Eu vou deixar alguns links também de duas aulas, na verdade, alguns conteúdos sobre isso que eu acho muito bons e eu acho que estão num nível bem acessível para todo mundo. Eu insisto, eu não espero que vocês entendam isso tudo do começo e imediatamente e tudo fique perfeito, mas eu espero que vocês tentem, agora tentem um pouco entender esse conteúdo e ele vai aparecer várias e várias vezes no decorrer da disciplina, mais para o final da disciplina a gente vai voltar muitas e muitas vezes nesse tipo de conteúdo. Eu vou fazer algumas provas, eu vou pedir que vocês façam algumas provas. Né? Bem, na prova que vai se seguir agora, eu vou pedir que você faça algumas demonstrações simples. Então, é um conteúdo que você vai ter que trabalhar com ele, você vai precisar lidar com ele. Eu espero que vocês tentem agora fazer os exercícios e assistam às aulas complementares e tentem ler os conteúdos complementares que eu vou colocar para vocês. Tá certo? Você deve ter reparado que essa aula é bem curta, porque a ideia, na verdade, é razoavelmente simples. O problema é a execução. Né? Não adianta muito eu ficar te dando vários exemplos, porque isso não é uma coisa mecânica. Né? Isso não é um tipo de demonstração mecânica, não tem uma forma mecânica de fazer isso. Você tem que realmente entender o que você quer fazer para conseguir ter a noção de que ferramenta você vai usar e como você usa essa ferramenta. Não adianta agora eu te dar vários exemplos de como é que... vamos fazer 10 demonstrações por absurdo. Você primeiro tem que assimilar bem o que você está fazendo. Né? Essa é uma crítica que eu sempre tenho. Eu costumo fazer muito essa crítica, que o nosso próximo conteúdo, prova por indução, ele tem uma certa lógica e uma certa mecanicidade, né? Então, você meio que consegue mecanizar um pouco esse raciocínio. O problema é que eu acho isso uma construção muito nociva, porque você vai aprender a fazer as coisas de uma maneira no dia que alguém trocar trocar uma vírgula, na verdade, né? Você não vai mais entender o que está fazendo. Não é essa a ideia aqui. Como a gente tem bastante tempo para você assimilar esses conteúdos, eu quero que você entenda primeiro o que você está fazendo. Depois, sim, eu vou querer que isso se torne mecânico, assim, se torne mais simples, ou se torne mecânico na sua cabeça. Mas primeiro eu quero que você entenda o porquê que você está fazendo isso. O que essa prova está fazendo, como é que isso está mostrando para você que aquela afirmação original é verdadeira, ou por que aquela afirmação original é verdadeira. Né? Por isso que eu não estou colocando aqui várias provas, por absurdo, para você.
Eu vou deixar muitas para você tentar fazer na lista e vou fazer com vocês muitas provas na aula de exercício. Agora eu quero que você entenda bem o que você está fazendo. Não como é que eu fiz, mas o que eu estou fazendo. Certo? Então, pessoal, dito isso, eu vou preparar as listas, vou deixar elas lá com vocês e eu vejo vocês na nossa aula de exercício.